E aí pessoal, tudo bem? Espero que tudo em ordem. Hoje a gente vem trazer mais um tema interessante sobre feridas e é um tabu que se chama limpeza de feridas. Por que um tabu? Por que a gente diz isso? Porque até hoje é tida como uma enormidade de materiais a serem usados e tem um grande agravante, que nem é o tipo de cobertura que você vai usar numa ferida. Isso também acontece com a limpeza de feridas. Por quê? Porque vizinho indica, os doutores populares, que a gente chama, indica também. Então sempre tem um material diferente a ser usado na limpeza de uma ferida. E por isso que a gente chama de limpeza cultural, porque dependendo da região, dependendo da cultura que está estabelecida ali naquele paciente, ele vai usar um determinado tipo de material para limpar a ferida. E a gente fala isso que é bem popular, porque são vários os casos que a gente pega aqui na clínica de tipos de materiais utilizados para limpar uma ferida. Desde aquele que a gente usa numa queimadura que acabou de acontecer, como manteiga, como xixi. Quem nunca ouviu falar daquela que você sofre numa praia da água viva e o pessoal diz, não, né, lava com xixi, que é quentinho. Mas são vários materiais que trazem uma sensação de anestesia, de analgesia ou de frescor na verdade, mas a literatura e a nossa vivência contraindicam. Desde aquela queimadura que você acabou de acontecer, né? Aquela manteiga que o povo indica, pasta de dente, alguma coisa mais geladinha para evitar a dor e evitar perigos posteriores. Mas em relação a feridas, principalmente feridas crônicas, também tem uma gama enorme de materiais populares que são utilizados. A gente já pegou aqui pacientes lavando com pinho-sol, porque no rótulo dizia que matava bactérias, com solução de boca, solução antisséptica de boca. Então, casos populares que a gente pega hoje em dia, e às vezes por falta de orientação também nos postos de saúde, de acordo com os profissionais da área, os pacientes tendem a voltar realmente para o uso mais popular. Mas, para quem é leigo no assunto, para aquele paciente que está lá naquela zona rural bem afastada, a orientação deve ser sempre lavar com água corrente. Então, qualquer trauma que acabou de acontecer, até uma ferida que é crônica, o ideal é água e sabão. E a gente vai conversar mais sobre essa questão do sabão e vai conversar mais também sobre a questão da água. Mas por que a gente indica água e sabão simples e pronto? Porque o pessoal tende a usar coisas extravagantes que às vezes são indicadas por outros, assim, por vizinhos, por familiares, e tendem a piorar a ferida e até estagná-la. E a água e sabão é uma coisa mais simples, mais acessível a todos, que não vai trazer tantos danos como outros materiais poderiam trazer. Mas em relação ao tratamento realmente oficial, poderia dizer assim, de feridas, a gente tem que separar um pouquinho esse arcabouço de materiais em 3 temas específicos. O primeiro deles seria a escolha do solvente, ou escolha da água, por exemplo, do material que você vai usar para lavar. A segunda é para escolher o tipo de material antimicrobiano que você vai utilizar, principalmente os sabões. E a terceira, usar o material adequado para fazer essa higiene. Pô, se vai ser gases, se vai ser instrumental cirúrgico, se vai ser compressa, isso a gente vai conversar bem. O primeiro tópico, que diz sobre as soluções que você vai escolher, é um tema bastante complexo porque hoje no mercado existem diversos tipos e no mercado ou no nicho popular também existem diversos tipos. Eu falei um pouquinho antes do pinho-sol, mas a gente vê muito água oxigenada também, que o pessoal usa bastante, água buricada, água rabelo, também é utilizada em limpeza de feridas. Então, a escolha do solvente, a escolha do maior material para você realmente lavar a ferida é um pouquinho complexo, mas vamos tentar entender. No popular, ou seja, aquele paciente que está mais afastado, a gente indica realmente a água, mas principalmente em algumas cidades o tratamento da água não é tão bom. Mas lesões que acabaram de acontecer tendem a não ter problemas com esse tipo de água utilizada, essa água encanada que a gente tem nas nossas casas. Mas é de se observar também nos pacientes que têm lesões crônicas, no uso desse tipo de água, observar se não está comprometendo. Então, sempre que a gente recebe um paciente aqui nas cicatrizes, a gente tem o protocolo de fazer uma cultura com antibiograma e avaliar se a lesão está estagnada por algum tipo de contaminação ou colonização. Mas no caso desses pacientes que estão estagnados, tudo deve ser avaliado. Então a gente fala muito daquela tríade, né, de avaliar a pessoa, a causa da ferida e a ferida. Ao avaliar a ferida, avaliar como é que estão os hábitos desse paciente na limpeza da lesão. A gente pega muito paciente, às vezes com lesões em membros inferiores, com contaminações por bactérias que são comuns nas fezes.
Isso acontece muito porque no banho do paciente, ao fazer toda a higiene, essa água suja que tende a sair do nosso corpo passa pela ferida, porque o paciente não isola a ferida no banho. Então, geralmente, quando acontecem esses casos, a gente sabe realmente de onde veio a contaminação. Além do risco também das nossas mãos contaminadas quando o paciente faz sem o luva de procedimento ou luva estéril, o que for. Mas, nesse caso do paciente que faz em casa, ter muito cuidado na escolha do solvente. Para aqueles profissionais de saúde que estão em dúvidas do que usar, a gente tem diversos tipos de água, por exemplo. A água deionizada, que é o que utilizamos aqui na Cicatriza, que ela passa por um processo de filtragem, na verdade é um processo de desmineralização, tirar os íons minerais que estão contaminando aquela água ou que podem, em excesso, atrapalhar uma cicatrização normal. O outro tipo de água é a água destilada, também pode ser utilizada. Até a água, em estudo recente feito por nós, a água essencial, a água ideal seria realmente a água destilada, que é semelhante àquela água usada nos casos de hemodiálise, na filtragem. E casos mais populares também pode ser utilizado basicamente o soro fisiológico. Algumas literaturas contraindicam hoje em dia o soro fisiológico pela presença dos sais. Se a gente, por exemplo, pegar um pouco de soro fisiológico e derramar sobre uma mesa de granito, por exemplo, e a gente esperar secar, a gente vai perceber os sais que ficam lá ressecados sobre aquela placa de pedra. Imagine sobre uma ferida que é limpa várias vezes durante as semanas. Então, a escolha do solvente se passa por isso. A água de nossa escolha hoje em dia é a água deionizada, mas também tem essas opções boas também de água destilada, de soro fisiológico. Outros quesitos também, hoje em dia no mercado existe uma solução aquosa que é a base de PHMB. PHMB é aquele material bactericida que a gente conversou em outros vídeos, é o poliehexametileno de biguanida ou polihexanida de biguanida, que é hoje o melhor material para se limpar uma ferida, tá? Então ele traz a segurança para a gente de limpar uma lesão sem causar tantos danos, ou sem ter reações praticamente, exceto naqueles pacientes que têm sensibilidade a essa substância. Mas essa solução aquosa nos traz uma segurança ainda maior de ser uma solução preparada estéril e com a presença do PHMB se torna a solução basicamente perfeita para a limpeza de feridas. Então essa solução vai agregar junto com os sabões, que é o próximo passo. Essa solução também vai ser utilizada após a limpeza com o sabão. Você que é dono de casa, você sabe que para usar um detergente, por exemplo, para lavar uma louça, você tem que fazer aquela espuma e depois enxaguar. Você não pode deixar um prato cheio de sabão para ser utilizado de novo posteriormente. Então vamos pensar nessa teoria do mesmo jeito com a ferida. Com a ferida você tem que lavar, fazer aquela espuma. Realmente os sabões hoje em dia basicamente tem que realmente fazer espuma, porque aquela espuma indica que você fez a ação mecânica suficiente para remover aquela bactéria ou aquele contaminante que está presente. Depois que feita a espuma, você tem que voltar a usar o solvente para enxaguar. E só aí após secar a ferida. Então, o solvente de escolha, além do processo de limpeza, de lavagem, vai ser utilizado novamente no processo de enxágue da ferida. Então, você vai ter que escolher essa solução necessária para tanto limpar como enxaguar. Então, vamos relembrar. As opções são água deionizada, água destilada, o soro fisiológico e a solução aquosa à base de PHMB, que dependendo do custo ou do investimento que pode ser feito nesse material, seria a solução ideal ou perfeita para limpar uma ferida sempre que possível. Gente, após o passo de escolha do solvente, ou seja, aquele líquido que a gente vai usar para lavar a ferida, a gente vem agora para a melhor escolha do antimicrobiano. O que vai ser isso? Algum material que venha a eliminar bactérias durante a limpeza, que isso é essencial. Alguns disponíveis por um baixo custo, outros por um custo maior, e isso aí você vai ter que conversar bem com o seu paciente para saber qual investimento ou qual tipo de investimento ele pode fazer nesse tipo de material. E você que tem seu próprio serviço, você avaliar também o tipo de investimento que você vai poder fazer para aliar o seu protocolo. A gente tem vários tipos de medicações populares que são usadas até hoje, diga-se de passagem, a rifampicina, o mertiolate, que são substâncias bactericidas que são usadas desde a nossa infância, que eu lembro e já usava desde a minha infância, desde aquele mertiolate que já ardia, até o que não ardia mais. São aqueles raízes e aqueles Nutellas que são até hoje. Mas em relação a outras substâncias também, a gente pode ver o PVPI ou o iodo, que é utilizado muito nos serviços hospitalares até hoje. Serviços hospitalares, serviços de unidade básica de saúde também usam o iodo, mas hoje a literatura já contraindica em diversos casos, porque o iodo chega a ser um mal na ferida quando fica um tipo de resíduo na lesão, tá? Então ele chega a ser citotóxico, vai atrapalhando a cicatrização da lesão e isso vai trazer
posteriormente um agravo à lesão, um atraso na cicatrização. Tem um caso que aconteceu comigo recentemente. Eu tenho alguns hobbies e um dos hobbies é jogar bola, né? Mesmo que não tão bem, mas todo final de semana pratico uma atividade física a partir do futebol. E logo no início, assim, quando eu entrei na cicatriza, tinha aquela parte de treinamento, você ia conhecendo os materiais e lia muito realmente sobre o iodo. Recentemente sofri uma queda jogando bola e quando eu caí fiquei lá no chão sentindo dor e chega um rapaz logo, que a gente chama lá de massagista, que chega com vários tipos de materiais quando alguém se machuca. Então nessa mala tem água, tem gelo, tem faixa, tem todo tipo de substância que pode ser usado. Tem aquele gelol, né, popularmente conhecido como um spray analgésico. E no momento que eu caí, ele já veio com esse spray de iodo na hora, então dá um ardido, você vai no céu e volta. Depois realmente alivia, que também não ia ficar doendo sempre. Mas o que eu reparei nesse caso, eu pude reparar em mim mesmo. Mesmo que com a remoção desse iodo, ainda fica muita coisa impregnada, fica assim. Então, 2, 3 dias ainda está aquele resíduo de iodo lá postergando em cima da ferida. E o que eu percebi foi que uma cicatrização que duraria no máximo 10 dias em mim, normalmente, foi no joelho, e ainda tem isso de usar calça o dia todo, tá lá sempre machucando. Mas mesmo cobrindo a lesão e evitando algum tipo de contaminação, a cicatrização demorou quase 15 dias, totalmente. E os 7 primeiros dias foram de bastante queixa de dor. Então, eu pude perceber em mim mesmo o uso do PVPI ou do iodo, como atrasa e retarda a cicatrização, mesmo conseguindo eliminar bactérias de uma forma positiva, que realmente ela consegue. O mercado hoje já vem trazendo outras coisas que me eliminam ainda mais o tipo de contaminante, o tipo de bactéria, sem trazer tantos danos. Então a gente tem que levar bem para a balança, pesar bem direitinho, se o material traz realmente um maior número de efeitos positivos do que negativos. Então isso em relação ao iodo é de se levar bastante em consideração, que ele não traga tantos danos a um tipo de tratamento. Então o paciente vai sentir dor, vai sentir ardência e a lesão vai atrasar. Então você que ainda tem o iodo no serviço, avalie bem como é que está sendo o uso. O iodo é usado em larga escala nos centros cirúrgicos até hoje, para a pele íntegra. Então, para aquela área que vai ser lesada por um movimento cirúrgico, por uma lesão cirúrgica. Então, na pele íntegra ainda é indicado, mas sempre que tiver aquela lesão bem granuladinha, que a gente tem que cuidar, que está perto de epitelizar, perto de fechar, lançar mão do iodo sobre essa lesão pode complicar e pode atrasar bem a cicatrização. Então, é um produto que traz mais riscos e mais eventos adversos do que efeitos positivos que possam trazer o processo normal de cicatrização. Sobre outra substância, que é bastante utilizada até hoje em todos os serviços, é a clorexidina. Essa substância, também como o PVPI, são conhecidas até hoje como degermantes. Degermantes porque, basicamente, no centro cirúrgico, eram utilizados para degermar uma área que ia ser feito um evento cirúrgico, um tipo de movimento cirúrgico. Ainda em relação à clorexidina, junto com o PVPI, são conhecidos como degermantes, porque nos centros cirúrgicos eles eram utilizados para uma determinada área do corpo receber aquele tipo de cirurgia, aquele tipo de procedimento. Então, por isso que eram usados em pele íntegra. Até hoje são utilizados nesse tipo de procedimento, mas em feridas eles têm começado a ter um desuso. Por quê? A clorexidina junto com o PVPI são substâncias citotóxicas. Então aquelas lesões que estão perto de cicatrizar, que estão limpas, sem qualquer tipo de contaminante, não são indicadas usar esse tipo de material. Esse tipo de substância, além de trazer danos ao paciente em larga escala, podem trazer dor, podem trazer desconforto no momento do uso. A clorexidina, se você possuir só ela no serviço, eu acho ainda menos agressiva do que o PVPI, do que o iodo. Os livros trazem realmente que a concentração é menor e os agravos também são em número menor. Em relação à clorexidina ainda, uma lesão que esteja contaminada, infectada, com odor fétido e você só possui a clorexidina, a gente realmente indica que utilize, porque é o que tem na mão e é o que dá para ser feito. Mas aquela lesão que está granulada, que está bonitinha, que está com vermelho vivo, a gente não indica tanto porque ela pode trazer um atraso na cicatrização, um retardo que você vai perceber depois de alguns dias e você ainda não vai nem perceber aonde foi o erro. E às vezes a gente pensa que é o paciente que está fazendo alguma coisa diferente,
pensa em bactéria, pensa no curativo que não está usando da forma correta ou não está usando da indicação correta. Às vezes usa um material que é estrambólico de caro, que é indicado para todo tipo de ferida e agilizar a cicatrização, mas chega no fim a gente não está reconhecendo a cicatrização. E às vezes pode ser o uso do material degermante ou antimicrobiano que a gente não está percebendo. Então avaliar sempre muito bem o uso da clorexidina ou do PVPI nessas lesões. E a última substância que a gente entra e de primeira escolha, se for possível, claro que avaliando o seu serviço, avaliando junto com o paciente o custo-benefício, é as soluções à base de PHMB. E esses sabonetes à base de PHMB são os mais escolhidos porque, além de possuir essa substância, ela traz menos efeitos adversos. É sim um pouquinho maior o custo de investimento nesse material, mas quando se coloca em balança com o benefício, sai muito mais em conta para o profissional e para o cliente. O PHMB, como a gente já conversou em alguns vídeos, é uma substância que não vai trazer danos à lesão, ou seja, ela não vai agredir a cicatrização, nem o seu processo de cicatrização normal. E além disso, é uma substância bactericida, ou seja, ela vai matar a bactéria. Mas como todo tipo de sabonete, que a gente explicou um pouquinho no início do vídeo, a gente tem que fazer aquela espuma junto com o enxágue da substância aquosa que você escolheu, ela vai fazer a eliminação da bactéria, ou seja, a substância PHMB ou o componente químico PHMB vai matar a bactéria, mas precisa da gente, do profissional, para remover essa bactéria. Então, a partir do momento que você lava a ferida, esfrega realmente com muito cuidado em relação às queixas de dores do paciente e do aspecto da lesão, a gente está eliminando vários tipos de contaminantes, as bactérias principalmente, nesse momento de enxágue. Então, fez aquela espuminha, enxagou, você sabe que ali está saindo um bocado de bactéria morta. Então, o PHMB é o de primeira escolha, além de ser mais viável, ou seja, mais aceitável pela ferida, ele traz um princípio que é excelente, porque além de pegar bactérias gram-positivas, pega também as gram-negativas, os esporos, que são bactérias resistentes e provenientes de especialidades para se proteger de materiais antimicrobianos. Além disso, ainda pega fungos e vírus. Então, o PHMB pode ser de ampla escolha em todos os casos de lesões de qualquer etiologia, seja traumáticas, crônicas, outras diversas causas que a gente tem hoje em dia nas evidências clínicas já trabalhadas. Em relação ao terceiro passo, que é a escolha do material de suporte, a gente tem uma contramão, uma contrapartida com a literatura. A gente tem aquelas lesões limpas, que realmente o procedimento, vamos entender, o procedimento de limpeza de feridas tem que ser todo estéril, tá? Então, a gase que você vai utilizar, a compressa que você vai utilizar, o instrumental cirúrgico que você vai utilizar, tem que ser estéril. Mas a dúvida sempre fica naquele tipo de luva que você vai utilizar. Uso luva estéril, uso luva de procedimento. O que é que eu faço? O livro, e principalmente a graduação, me ensinaram que a luva estéril deve ser utilizada em praticamente todos os casos. O livro e principalmente a graduação me ensinaram que a técnica realmente é toda estéril e o uso da luva estéril é a de escolha, tá? Então sem precedentes, sempre a luva estéril. Mas, além disso, a graduação e principalmente a literatura também ensinaram que a gente deveria fazer uma torundazinha com a pinça, formar uma bonequinha com a gás e limpar a ferida da área menos contaminada para mais contaminada. Então esse é um processo hoje em dia que em lesões crônicas, em lesões muito contaminadas, às vezes passa um pouquinho despercebida essa questão e ainda é polêmica até hoje. Então a gente pensa assim, de uma forma geral, uma lesão contaminada, colonizada, infectada, a sua luva de procedimento não vai estar mais contaminada que a lesão. Então o procedimento realmente tem que ser estéril, que é a gase, a compressa, o instrumental. Tudo que você for utilizar na ferida vai ter que ter estéril, principalmente as coberturas e os correlatos. Mas a questão da luva é o que sempre pega as pessoas de supetão. Mas optando pela luva de procedimento, você tem que avaliar e ter evidências clínicas de vários pacientes diariamente se aquilo está trazendo algum prejuízo para o seu paciente. Mas na literatura não contraindica o uso de luva de procedimento em lesões contaminadas ou colonizadas. Claro que aquelas lesões limpas que acabaram de vir de um procedimento cirúrgico, por exemplo, uma cirurgia estética, que a gente pega às vezes muitas decências de lesões estéticas, ou algumas lesões que são deixadas abertas para drenar algum tipo de substância, deve-se optar realmente por algum procedimento de estéril, mas portando também as luvas estéreis, para não levar nenhum contaminante para uma lesão que está limpa. Em relação ao material de suporte, as pinças, as gases, as compressas, é de opção que sempre se avalia a lesão, tá?
A limpeza ideal realmente é a partir de gaze estéril. Sempre tem que se avaliar o uso do sabão e da gaze na lesão. Se a lesão for muito friável, ou seja, sangra muito fácil, está com aquele tecido de granulação muito vivo, tem que ter sempre cuidado quando for fazer o esfregaço da ferida. À medida que você vai limpando a lesão, você vai percebendo também as queixas do paciente. Pés diabético, por exemplo, que os pacientes reclamam muito pouco de dor, que é uma dormência constante, e tem a questão da neuropatia diabética, os pacientes raramente vão reclamar de dor. Então você pode fazer uma limpeza mais extravagante, uma limpeza mais efetiva, para remover aquele tipo de contaminante ou corpo estranho que esteja na lesão. Mas pacientes que portam lesão arterial ou lesão hipertensiva, reclamam bastante de dor durante a limpeza, às vezes até na remoção do curativo eles já estão reclamando, quando a água bate sobre a ferida eles já reclamam. Então isso tem que ser sempre avaliado. Se eu portando uma gaze estéril e esfregando com muita efetividade, o paciente vai reclamar de dor. Então sempre que for fazer esse tipo de cuidado, a gente fala desde o primeiro vínculo com o paciente, isso tem que ser falado. Quando você ganha a confiança do paciente, você pode fazer alguns tipos de procedimentos que rotineiramente você não conseguiria. Então sempre conversar com o paciente, explicar o que deve ser feito. A efetividade da limpeza com a gaze é bem maior do que só com a luva e o sabão. Então a gente tem que ir percebendo isso. A gente tem que imaginar a lesão como se a lesão estivesse cheia de realmente bactérias e estejam ali impregnadas na ferida. E se a gente for só com a luva e o sabão e esfregar, possivelmente algumas bactérias que são mais resistentes ou que estejam mais presas à lesão não vão ser atingidas por essa substância. Então realmente o uso da gaze estéril, fazendo o esfregaço em círculos, é a melhor técnica de limpeza que pode ser feita em cima de lesões tanto limpas quanto contaminadas. Mas sempre avaliar que essa questão de sangramento, de dor, que é bastante comum nos pacientes e alguns tipos de etiologias de feridas. Ainda sobre a escolha de material de suporte, que é aquele material que vai lhe auxiliar durante a limpeza da ferida, a gente tem outra opção também, que é aquelas lesões cavitárias ou tunelizadas, e a gente utilizar alguns tipos de pinça. Como a gente conversou em outros vídeos sobre o desvidamento, aquelas mesmas pinças do desvidamento podem ser utilizadas nesses casos. Principais escolhas são aquelas pinças de dente de rato, que prendem bem a gaze, e o maior cuidado nas lesões tunelizadas ou cavitárias é você não deixar nenhum fragmento de gaze, nem deixar uma gaze inteira no paciente. É sempre prender bem essa gaze estéril para não trazer contaminantes ou corpos estranhos à lesão. Uma outra opção é aquela pinça hemostática. Pode ser curva, pode ser reta, que é um instrumental muito bom e lhe dá muito apoio e confiança na limpeza, porque ela vai pegar a gaze estéril junto com o sabão e a solução que você escolheu e prender bem esse material para não ficar nenhum resíduo na ferida. Então são materiais que vão lhe dar suporte a esse tipo de tratamento, a esse tipo de técnica, que pode fornecer um resultado bem melhor ao paciente. Além disso, a gente também tem as questões das seringas. Desde a literatura, desde a graduação, a gente vê muito o quê? O uso da seringa, o uso do soro fisiológico em jato sobre as lesões com agulhas 40x12. As seringas podem ser utilizadas também sem agulha nas lesões tunelizadas, onde você pode formular alguns tipos de associações. Por exemplo, uma solução aquosa à base de PHMB junto com sabonete à base de PHMB dentro da seringa. Então você pode fazer um jato só dentro de uma lesão tunelizada e limpar uma área que você não tem acesso. A gente conversa muito nos nossos cursos que as principais lesões, as lesões mais complicadas de se limpar, é aquelas que a gente não está vendo. Por quê? Uma lesão abertinha, uma lesão crônica, por exemplo, uma úlcera venosa, você consegue perceber até onde ela vai e os seus limites. Uma lesão tunelizada, uma lesão cavitária, que tem só um orifício para você limpar, é muito complicado porque você não está enxergando o que está lá embaixo ou o que está lá dentro daquela lesão. Às vezes passa muito perto de alguma peça anatômica que é essencial para o paciente, perto de um vaso, perto de um tendão, perto do osso. Então isso a gente tem que ter bastante cuidado em avaliar a profundidade e na escolha do material. Em lesões que são muito friáveis e são profundas, a gente não pode pegar uma pinça como essa, pegar uma gaze e esfregar tanto assim, porque vai provocar sangramentos intensos. Então nessas lesões assim, geralmente é indicado o uso da seringa com aquelas soluções que eu falei, a solução aquosa e o sabonete. Então isso pode ser utilizado também com soro fisiológico, de você fazer um jato nessa lesão e limpar tudo aquilo lá dentro que você não está enxergando. Então vamos lá, já escolhemos o tipo de solução, já escolhemos também a tipo de solução antimicrobiana, o tipo de material de suporte e a gente vai para o último processo, que é a questão do enxágue com a mesma solução aquosa e o tipo de secagem também que tem que haver na lesão. Você também, mais uma vez, que é dono de casa ou dona de casa, a gente nunca pode varrer uma casa e jogar tudo para debaixo do tapete, bem como a gente nunca pode passar um pano numa casa sem varrer antes. Então a gente nem pode lançar toda a sujeira para debaixo do tapete
nem pode jogar algo molhado em cima de uma coisa que está suja ainda. Então, uma cobertura ou tipo de curativo só vai poder ser utilizado da melhor forma quando a lesão estiver limpa. Eu não vou poder pegar uma espuma com prata, que é aquilo que eu estou vendo que é melhor para o paciente, e colocar numa lesão que não foi bem limpa. Então essa limpeza, o processo de limpeza é essencial e às vezes mais essencial do que um tipo de curativo, tá? A gente pega muitos casos aqui de pacientes que são de fora, de longe, que os médicos vasculares indicam realmente, em alguns casos de contaminação extrema, lavar todos os dias com água e sabão. Agora um sabão de ótima escolha, um sabão de grande efetividade. Nesses casos assim, o paciente higienizando todos os dias vai ter um resultado muito melhor do que qualquer tipo de material que ele for utilizar. Então hoje, comprovadamente, sabemos que a limpeza é essencial para a correta cicatrização, para o correto processo de cicatrização de pacientes que estejam ou com um tipo de contaminação ou até lesões limpas também. Então aquele paciente que está lá mais isolado, que está mais excluído um pouquinho dos eventos que acontecem tanto na cidade grande, aquele acesso ao material de escolha, também pode ser efetuado esse tipo de trabalho com água e sabão e uma limpeza mais efetiva que vai trazer um resultado também muito bom. O processo de secagem, muita gente ainda não gosta de secar uma ferida porque a gente tem aquela ideia de que a ferida tem que estar úmida realmente. Mas depois de enxaguar da ferida, depois de um enxágue da lesão, a gente tem que realmente secar a lesão. Mas não é secar de uma forma a pressionar e deixar realmente seca a lesão, mas remover todo o excesso. Por quê? Ali ainda existem bactérias mortas e existem também toxinas que são liberadas a partir da morte delas. Então, a partir do processo de enxágue e secagem, você vai ter uma fase ou um fim do ciclo perfeito da limpeza de feridas. Porque você vai remover todo aquele tipo de constituinte que, mesmo estando morto, não vai atrapalhar a sua lesão. Se você realmente só efetuar uma limpeza e enxágue e não secar, botar diretamente um curativo em cima, você vai estar atrapalhando e você vai estar contaminando ainda esse material. Seu material, aquele curativo caro que você comprou para usar naquele tipo de lesão, não vai ter a sua correta execução, a sua correta efetividade. Alguns tipos de materiais, por exemplo, pomadas cicatrizantes, não vão ter uma boa efetividade sobre essas lesões que ainda estejam muito úmidas. Você vai perceber que você vai pegar aquela pomada, aquele óleo, aquela gordura que você quer passar na ferida e aquele tipo de líquido que ainda está na lesão, está exudando, está restando da limpeza que você efetuou, não vai deixar, porque não vai aderir, na verdade. O lipídio não vai se misturar com a água, então toda solução que você ainda deixa na ferida é complicado você passar algum tipo de pomada. Então a indicação é sempre secar bem, secar não só a ferida, mas todo o membro afetado que você limpou e realmente aplicar aquele produto que você tem de escolha para o uso naquela ferida, para o processo de cicatrização correto e mais efetivo que você imagina ou que almeja para aquele paciente. Alguns casos corriqueiros e às vezes até cômicos são utilizados também ou são vistos em alguns casos de pacientes que são tratados em casa ou que pacientes que conduzem o tratamento em casa, vamos dizer assim, o curativo domiciliar feito pelo paciente mesmo, por familiares. Água de cajueiro, água de babatimão, aquelas águas popularmente conhecidas de plantas ou de ervas são utilizadas para limpar a ferida. E a gente sabe hoje que, desde que a gente se conhece por gente, nossos avós, nossos tataravós utilizam essas águas, ou utilizavam essas águas assim, de planta, de erva, e dava certo. Mas hoje a gente possui um arcabouço ou um escopo muito grande de bactérias e multiresistentes. Então hoje em dia esse tratamento de ervas ou feito em casa, popular, não está dando muito certo em alguns tipos de pacientes, e alguns casos de pacientes nos mostram isso sim. Teve um caso bem interessante que foi um paciente que estava com uma lesão crônica na perna já, e um vizinho dele indicou usar água do mar. Mas é um paciente do interiorzão, bem longe do mar, se brincar nem conhecia o mar. Então ele pediu a um amigo que faz frete, que faz essas viagens de bate e volta para João Pessoa, para trazer uma garrafa de água do mar. Esse amigo trouxe essa garrafa de água do mar, era uma cidade vizinha, então demorou um pouquinho para chegar até o paciente, demorou em torno de 7 dias chegar essa água ao paciente. Essa água do mar dentro da garrafa de 2 litros. Então essa água conseguiu fazer todo tipo de contaminante dentro dela, bactéria cresceu foi tudo. Se brincar tem alga marinha também. Então esse tipo de água, esse tipo de comportamento, para você utilizar numa ferida tem que ser muito bem visto. É popular, a gente vê muito hoje em dia, natural não faz mal, mas isso tem que ser bem avaliado, de onde veio esse material, qual a procedência. Tem gente que usa babosa, por exemplo, na ferida, e com um quintal cheio de galinha, com um quintal cheio de cachorro, de gato. Então isso vai trazer problemas para a ferida e para a cicatrização, vai trazer transtornos que vão atrasar a cicatrização e até pôr em risco tanto a vida do paciente
como complicando também a questão familiar, a questão dos profissionais que estão cuidando. Então, sempre ter muito cuidado na escolha do material. Isso se aplica também na questão da limpeza da ferida. Vários pacientes que são de longe ou que não têm condições de fazer um tratamento mais especial, são tratados em casa com água e sabão. E tem realmente muitos médicos que aconselham isso, o uso da água e sabão diariamente na lesão para cicatrizar e realmente dá certo em muitos casos. O problema que a gente fala é a escolha do sabão. Muita gente utiliza aquele velho sabão em pedra, que o pessoal chama muito de sabão virgem, né? Porque ela corta os pedacinhos do sabão, usa aquele pedacinho na ferida, lava e joga aquele pedacinho fora. Então vai ser sempre um pedacinho de sabão novo, chamado virgem, que vai tratar a lesão no método de limpeza mais correto que ela acha que está sendo efetuado. Em relação a isso, a gente vê que os sabões em geral, esse sabão que é utilizado em casa, tanto em pedra, como líquido, como em pó, que seja, são constituídos por vários componentes químicos. Então, uma substância para ser utilizada no tratamento de feridas, ela passa por diversos testes, tanto laboratoriais quanto em animais, até chegar em humanos. Então, ali são vistas substâncias que podem trazer danos à saúde, danos à ferida, danos à pele. Uma substância, por exemplo, que foi feita para a área de desinfecção, de degermação de casa, do lar, de roupa, do que seja, não pode ser utilizada em feridas, porque ela não foi feita para isso. Então isso tem que ser muito bem conversado com o paciente, muito bem orientado. Se não tem acesso ao sabão em pedra, eu vou dizer uma substância que é mais acessível e praticamente toda a farmácia tem. E é uma substância que é usada basicamente em bebês. É o sabonete granado, aquele sabonete líquido. Mas se não tiver de suporte esse sabonete líquido, granado especificamente, pode ser utilizado para qualquer tipo de sabão líquido específico para a pele, ou seja, dermatologicamente aprovado, na forma neutra. Então não pode ter muito cheirinho, não pode ser muito confortável, muito cheirosinho. A gente gosta daquelas coisas que são cheirosas, mas geralmente as coisas cheirosas, muito bonitinhas, muito coloridas, são cheias de constituintes químicos nocivos à pele, nocivos à nossa saúde. Então sempre avaliar bem com o paciente o melhor tipo de sabão que for utilizar. Mas Arthur, não tenho nada, não tem sabão, não tem nem farmácia perto da minha casa. Soro fisiológico ou só água. Então lava com isso, sem usar qualquer tipo de substância indicada popularmente por vizinho, por familiar, que vai dar certo a cicatrização da lesão. E qualquer problema, avisa a gente, bota no comentário que a gente vai resolver. Tchau, tchau. Não, isso aí eu inventei no final, né? Foi rapidão, velho.